planejamento e gestão da qualidade total. E todo o conteúdo que a gente leu até aqui já foi possível, né? E com os vídeos colocados lá no Siga, você ter ali uma noção clara do que é trabalhar com qualidade. Não é somente o produto. Vocês já observaram que existe ali toda uma estrutura que exige qualidade. E a gente falar, né, hoje um pouquinho sobre qualidade total, ela vai trazer um pouquinho mais de clareza para vocês dentro desse sentido. Porque, como eu tinha colocado, a qualidade total, ela é a questão da qualidade, é uma questão de percepção. E no material que eu encaminhei para vocês aí, ele fala sobre isso. Né? O Juran, ele coloca esse conceito de que a qualidade é a percepção de cada um. E essa questão da percepção da qualidade de cada um, ela tem um conceito muito bacana. Né? E o Juran também traz isso lá dentro que eu coloquei para vocês. Né? Joseph Juran, ele tem uma trilogia da qualidade. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre percepção do outro quanto à qualidade, existe uns conceitos bastante difundidos dentro da administração que vai ajudar a gente a compreender, né, tanto a questão da qualidade total quanto a questão de você entender por que a perspectiva do outro é que faz a qualidade, ou pelo menos que nos norteia a construir a qualidade. A gente tem na administração os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, que é um conceito que contempla, por exemplo, a questão da qualidade total. Quando a gente fala de qualidade total, a gente está falando, né, de atendermos ali as expectativas dos clientes, porque é uma perspectiva individual. A qualidade que às vezes é para mim não é para você e nem para com os outros. Ela é uma questão de olhar, é perspectiva. E a efetividade, ela é, né, no conceito, dentro de uma visão sistêmica, eu cumprir com o papel pelo qual eu desenvolvi ou eu planejei um determinado produto. Então, não é só uma questão de eu garantir, né, produzir mais com menos, reduzindo custos, maximizando lucros, ou mesmo garantindo a qualidade de todas as etapas do processo, que a eficácia, ela tem, né, esse conceito de trazer qualidade para o processo, e a eficiência de reduzir os processos que envolvem de uma forma que eu garanta o mínimo, né, de recurso e o máximo de produtividade. E a efetividade é você conseguir cumprir com o papel do produto, do serviço, do processo da cadeia de transformação, mas atendendo ao cliente de forma efetiva. Então, quando o cliente se sente satisfeito com um produto, é aí que a efetividade existe. E aí, né, quando tem no material de vocês lá, tem alguns conceitos que eu trouxe, né? E lá ele diz sobre essa questão da percepção de cada um, que é essa questão de adequação ao uso. Então, a qualidade, ela também se completa na efetividade da estrutura organizacional quando ela finaliza oferta e demanda e o cliente se sente satisfeito no consumo daquele produto. Isso também é uma perspectiva de qualidade do processo num todo até o seu fechamento. E aí eu coloquei vários conceitos lá de qualidade total que vocês poderiam estar fazendo a leitura do material para a gente poder até, caso alguém queira ir trazer alguma dúvida para a gente poder esclarecer aqui. E você vai ver que, por exemplo, controle, eu criei um fluxograma lá com umas piramidezinhas que você vai ver lá, por exemplo, antes de existir qualidade, estava até lá um conceito, né, que está em vermelho, que diz assim, ó, era um caos e uma inocência total de todos os processos. Não que não poderia ter qualidade, mas, por exemplo, quando você assiste um filme antigo, né, antes aí da era, né, da máquina a vapor, por exemplo, na época medieval, você vai ver como é que era feita as produções de alimentos. Você via ali alguma escassez, por exemplo, de higiene.
ausência de cuidados no processo num todo. Então, mas não que, né, eu estou aqui dando ênfase para isso, mas é só para você fazer uma análise, porque num todo a gente ainda não tinha a desenvoltura que a gente tinha hoje. E ali faltava critérios, né, que pudessem garantir ou pelo menos controlar a qualidade dos alimentos que eram produzidos. Então existia um certo caos dentro de todos esses processos industriais. Até mesmo quando chegou aí a revolução, né, da máquina a carvão e depois veio a eletricidade, o motor a combustão um pouco antes, a indústria ela não tinha os cuidados que ela tem com a qualidade hoje, né? Isso foi se aperfeiçoando com o passar do tempo. Então, e aí entrou os sistemas, né, de controle da produção e podemos ter ali um controle maior dos nossos processos produtivos. Então, começou a se garantir ali, ou a se perceber a consciência de que aquilo precisaria ter um processo de qualidade maior, né? Precisava existir um controle daquilo que se planejava. E aí as coisas vão se evoluindo. A simplificação é um tipo de garantia de qualidade. Porque quanto mais controle você cria, quanto mais etapa você cria, mais complexo fica o seu processo. E a sua compreensão ela começa, né, a ter dificuldades de clareza, porque são muitas etapas. Então, se você simplifica o seu processo, se você, né, coloca ali um primeiro, segundo e terceiro passo, você começa a garantir um pouco mais de qualidade para os seus processos. Não é afrouxar ou diminuir ali a exigência, o controle dos processos, é simplificação para se tornar mais claro. E aí, naquela evolução lá, a gente tem, né, a questão da automação e das competências. Então, a gente já começa a falar aí de Taylor, Fayol, você vai ver nessa evolução, essa mecanização e a competência que cada cargo, que cada função desenvolve numa linha operacional. E aí a gente, né, chega a uma escala de excelência que se multiplica nos mais diversos segmentos possíveis. Então, há uma sinergia de que trabalho em equipe, de que planejamento, de que controle, garantia, né, da qualidade dos processos, eles pudessem gerar uma excelência do processo organizacional de produção, seja no nicho de produto, seja no nicho de serviço. E isso fez, né, com que se criasse hoje, por exemplo, selos de qualidade, como algumas ISOs. Nós temos aí, né, as famílias ISOs que trabalham os conceitos de qualidade. Então, eu vou subir um vídeo daqui para o fim da semana, antes das nossas avaliações, sobre os modelos e os sistemas de qualidade que existem. Então, quando a gente fala, né, sobre orientar, olha só, você provavelmente tem essa experiência no seu ambiente de trabalho, principalmente quem já trabalhou em empresas grandes que possuem linhas de produção grandes e múltiplas, com muitas pessoas trabalhando. Há uma falta, há uma ausência de orientação nos processos que dificulta ali a execução e garanta ali um controle e uma qualidade de todas as etapas de produção. Aparentemente exige, né, ou existe um máximo de orientação quando você entra dentro de uma multinacional ou dentro de uma empresa de médio porte, né, enfim. Mas não, quando você vai para a linha de produção, é óbvio que você consegue enxergar, né, ou quando você vai para um processo, seja ele qual for, até no serviço, setor de serviços. Então, por exemplo, quando você vai para um atendimento, nossa, é terrível. Eu vou pegar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tive numa loja, não foi aqui em Diamantino, foi na capital, e, gente, assim, ó, é terrível o que está acontecendo com esses vendedores hoje dentro dessas lojas. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com loja, mas presta atenção no que eu vou te dizer. Há uma insistência tão grande para você fazer um cartão de loja que isso se torna um desespero. Os vendedores, eles ficam em cima de você a todo instante pedindo, mas por que não? Vamos fazer, é bom para isso, é bom para aquilo. Aquilo incomoda e aquilo chega ao ponto de afugentar um cliente.
Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, mas assim, ó, eu vou te dizer, está faltando uma orientação, informação, planejamento, organização, comunicação. Eu vou te dizer que até liderança para melhor orientar aqueles funcionários. Na verdade, eles estão bem orientados. Contudo, eles precisam ter percepção de que aquilo nossa, assim, é algo que parece que você está sendo obrigado a fazer o cartão. Sai um vendedor, vem outro, vem outro, vem outro. Assim, é como se todos os vendedores da loja tivessem que chegar até você e te ler uma Bíblia para você poder fazer aí, né, um cartão de fidelização de uma loja. E isso você está vendo agora de forma muito nítida, e eu creio que tem alguma coisa a ver com os vazamentos de informações que foram anunciados aí pelo Serasa, enfim, pelo Facebook, né? Porque informação ela traz poder. Então, eu não sei se você tem recebido isso, mas eu tenho recebido muitas ligações de bancos que um Diamantino nunca tem, não teve, não vai ter. Itaú, né? Santander chegou agora, de muitas instituições financeiras, até das fintechs eu já estou começando a receber ligação. E o que, que acontece? É chato, né? Operadoras da Oi me ligando toda hora, e assim, é chato e isso atrapalha o negócio deles. Você entendeu? Por quê? Porque você vai criando uma antipatia pelo processo. Entenda, nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Porque se as coisas, né, tudo fosse por uma questão de dinheiro, você não teria um iPhone, você não teria aí, né, uma Ferrari que seja uma Lamborghini, uma Hilux. Não é uma questão de dinheiro. Envolve qualidade e qualidade em todas as etapas, não só do produto, do processo de atendimento, por exemplo, que é o que eu estou dando foco aqui, né? Vai fazendo a percepção do vendedor, do consumidor mudar. Pelo menos a mim incomoda. Eu não sei aqui, né, aos participantes da nossa aula. Alguém poderia trazer aqui algum exemplo sobre isso aqui? Nossa, vocês estão falando demais. Um de cada vez, por favor. Bom, prof, eu com relação a essa questão de telefonia, eu tenho recebido com frequência também que já tem enfadado, né? E todas elas a gente tem que dar uma justificativa o porquê não está afim de adquirir aquele produto oferecido no momento, né? E em horário até Sim, sim. importuno. É difícil, não é bem Eu agradável. também, professor. Perdão, gente. Eu também, professor. Diga aí. Já me colocaram numa saia justa. Só em uma? Ligaram pra mim, eu tava no serviço, né? Não, várias, né? Eu tava no serviço, e aí da Viva, vamos fazer esse plano, mas por que não quer? Por que não faz? E eu, e aí você tem que, né, ficar argumentando toda hora, até você chega, não quero, pronto. E aí, essas ligações, né, atrapalham muito. Com certeza. Então, gente, é só, essas percepções elas vão se tornar o inconsciente e o subconsciente nosso quanto percepção. Vai chegar uma hora que você vai a uma loja destas, né, a um serviço deste, e você vai ter antipatia. Por mais que às vezes você seja bem atendido. Olha como a qualidade, o processo, né? Por exemplo, o marketing, ele trabalha a questão do neuromarketing, a questão das mensagens subliminar. E a neurociência trabalha com a questão do poder do subconsciente. Existe a consciência, existe o inconsciente e existe o subconsciente.
E o poder do subconsciente é muito maior, às vezes, do que o inconsciente e, às vezes, até a nossa própria consciência. Porque é aquilo que a gente, né, acaba absorvendo no interior nosso e vai chegar o momento que a gente vai falar assim, não, isso aqui não serve, isso aqui eu não quero, porque foi inconveniente aqui, foi ali, o produto não foi, né, conduzido ali a um processo de execução de venda de forma satisfatória. Então, assim, a efetividade do processo, infelizmente, prejudicou o produto num todo, né? Então, são questões que, por exemplo, satisfação do cliente é qualidade. É qualidade. Eu já dei exemplo de venda, por exemplo, quando você vai, por exemplo, numa loja de eletrodomésticos. Você vai fazer uma aquisição, qualquer loja, não tem problema. Eu vou pegar só o eletrodoméstico como exemplo, porque provavelmente você já viveu isso. Você vai lá, compra uma geladeira, compra uma máquina de lavar, compra uma TV, compra uma estante como essa que eu tenho aqui, e tudo lindo o processo de vendas. Você foi bem atendido, tomou um cafezinho, o gerente veio lá, te cumprimentou, colocou você num sofá, te deu, né, um desconto e você saiu feliz da vida. Aí vai para a entrega. O pessoal, na hora de embarcar o seu produto lá, quebra a quininha aqui, ó, da sua estante. Aí quando, né, vai transportar, ela começa a dar umas balançadas, ela começa... enfim, pode ser um micro-ondas, pode ser sua máquina de lavar, isso aqui é desmontado, mas quando você pega um produto que não é desmontado, tipo uma geladeira, né, dá um arranhão, dá um amasso, vai descer do caminhão, passa pelo portão, passa por uma porta, e aí, né, a nossa casa é um labirinto de entrada e saída, que passa num lugar, se não arranhou, amassou. Aquilo te entristece. Aí você fala, meu Deus, que empresa ruim. Foi tudo por água abaixo, o processo de atendimento, né? A condução do vendedor, o atendimento do gerente, o cafezinho, o sofá, o desconto por causa da entrega. Então, a nossa percepção de qualidade, ela está até a finalização, até o consumo final do produto. Então, qualidade total, ele passa por aí. Essa participação, por exemplo, quanto nós, dentro de uma empresa, a gente fala muito sobre clima organizacional, certo? Mas a qualidade também do ambiente, ela entre diversos fatores que envolva saúde, segurança, que envolva ali um plano de carreira, né? A questão de nós estarmos se sentindo importantes, úteis para aquele processo, isso dá a percepção de qualidade de um produto. Né? Então, não é porque o produto tem qualidade, e ainda mais quando a gente conhece de dentro do processo, né? A gente começa a ficar meio que, meu Deus, desesperado. Eu vou subir um vídeo para vocês essa semana daquele cara que faz... Eu não me, oh, meu Deus, o cozinheiro lá. Como é que é o nome do cozinheiro famoso lá, o gordinho lá? Provavelmente vocês já devem ter visto ele. Ele faz um trabalho de orientação a restaurantes, a negócios do setor de alimento. E assim, ele pega o Jacan, tá aí, isso mesmo, Edilson. Cara, o Jacan pega cada bucha assim que você fala, meu Deus, não acredito que aquilo existe. Eu falo comigo assim, olha, para almoçar num restaurante a pessoa tem que ser muito corajosa, porque olha a realidade que aquele senhor pega todos os dias quando ele ia fazer, né, um processo de atendimento para prestar uma consultoria organizacional para o segmento. Então, aquilo é uma realidade. Pô, já começa pelo atendimento, já começa pela limpeza, você entendeu? Começa ali pelas comandas, aí vai fazer o produto, dá problema, aí quando vai para dentro, vai olhar a linha de produção, meu Deus, aí vai para o estoque, piorou, aí vai olhar a estrutura e a infraestrutura, meu Deus, o trem está caindo, está desabando, como que isso pode ainda estar de pé? Né? Você vai ver que tem casos dele que ele fecha o negócio. É claro que ele está ali para prestar essa consultoria, mas o cara ele fica tão transtornado com as coisas que ele vê que ele chega a dizer, ó, não fecha isso aqui, que isso aqui não tem condições de ir para frente.
Então, esse processo, né, de qualidade, de aperfeiçoamento, de nós estarmos envolvidos no todo, ele é, nossa, lá no material eu coloquei para vocês o ciclo PDCA, que é aquele ciclo contínuo e vicioso de você planejar, desenvolver, controlar, agir ou aplicar. E esse ciclo, né, ele se repete diariamente. Esse é o árduo papel de quem hoje desenvolve um papel de liderança ou de quem hoje é um gestor de negócio. O problema não é implantar um sistema de qualidade 14, 22 mil, enfim, não é. O problema não é implantar um procedimento de qualidade, né, com aquelas ferramentas que a gente tem lá. O problema é você garantir a qualidade num longo tempo. Isso é problema. É algo que, assim, realmente é de arrancar os cabelos. Por isso que eu já sou carequinha, para não ter mais problema com isso. Entendeu? Então, assim, coisas que são inimigas da qualidade. Está lá no material de vocês. Refugos ou retardos no processo, esperas, quebras de máquinas, falhas de manutenção, informações erradas. Quantas vezes no seu dia a dia de trabalho uma informação errada atrapalhou o seu processo? Isso é falar de qualidade total. Entendeu? Por exemplo, qualidade é planejar, controlar e garantir a qualidade do produto. E a gente já falou um pouquinho sobre isso lá nos materiais anteriores. Agora, né, aí a gente aumenta a compreensão. Então, a gente vai entendendo um pouquinho dos sistemas, a gente vai entendendo um pouquinho de ferramenta de qualidade, né, que cada uma contribui ali para dar um corpo para os processos, garantindo não a qualidade somente do produto, mas do todo, desde a escolha do fornecedor correto. Olha aí, por exemplo, como eu já tinha colocado para vocês, a situação das vacinas para a Covid. Então, tem gente hoje discutindo as eficiências daquilo que já foi aplicado na população e começam a ter conversas desencontradas nesse sentido. Então, informação garante qualidade. É algo primordial para o processo. E a gente tem desencontros de informações diariamente, pedidos, às vezes, que foi anotado errado, houve uma compreensão, se altera ali, né? Às vezes, uma contratação com um fornecedor, e isso acontece, começa a fornecer um produto com uma baixa qualidade, enfim, nossa, né? Desconhecimento de processo, irresponsabilidade, muita burocracia atrapalha os processos, mau treinamento, que a gente já falou, que envolve a questão das orientações, e a ausência de comprometimento por parte de todo o processo. Isso é algo que, nossa, assim, Jesus, né? Eu acho que vocês aí que estão, né, dentro das empresas, eu conheço alguns de vocês, independente da empresa, pode ser um banco, pode ser um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, o cara do Disque Entrega lá de gás e água, pode ser da boutiquezinha, pode ser o delivery. Eu tinha aqui delivery que eu comprei quando abriu na cidade, que era fantástico o lanche da pessoa. Passados-se alguns meses, eu comprei um, não veio mais como foi lá no começo. Então, assim, você se propõe a fazer algo com qualidade. Como eu tinha dito para vocês, qualidade não é diferencial de mercado, é obrigação de casa. Né? E eu posso dar vários exemplos. Aqui em Diamantino tem essas situações e eu creio que na cidade de vocês também tem. Você se propõe a fazer um produto, o pessoal lança, você vai lá e compra e consome. Nossa, que coisa deliciosa, maravilhosa. Aí você compra a primeira semana, a segunda semana, falta um dinheiro, você espera mais 20, 30 dias, vai lá e compra de novo, beleza. Aí você enjoou, vai para outra, entendeu? Passa-se um certo tempo, você vai lá e compra o produto de novo. Quando o produto chega, ele chega totalmente diferente daquilo que era quando foi lá no começo. Não conseguiu garantir a qualidade do produto inicial. E aí vai passando-se o tempo, daqui a pouco aquele negócio fecha, né? Aí entra naquelas estatísticas do Sebrae. Né? As empresas, elas morrem antes dos seus 3, 5 anos de vida. Por quê? Porque não garantiu qualidade do processo. Você pode observar que a grande maioria, né, das demandas que você deixa de consumir, que você deixa de entrar, é por falta de qualidade. Qualidade de tudo, qualidade da aula, qualidade do produto, do processo, enfim. Não é assim com vocês aí? Alguém fale agora o cálice para sempre.
Só um de cada vez, senão atrapalha o meu ouvido aqui. Estou ouvindo. Diga aí, Beatriz, deixa eu ouvir sua voz. Como é que você está? Wellington, diga aí. Principalmente agora, né, professor? Com a pandemia, né? Bastante empresa está fechando as portas. E aí, né, já é complicado, né, Wellington? A demanda baixa devido à pandemia. Aí a pessoa não dá um bom atendimento, né, ou não oferece um bom produto. Como é que faz? Né? Quem poderia aí dar um exemplo quanto a fast food aí, um lanche da cidade que era bom, hoje já não é mais, já talvez nem exista. Tem alguém aí que poderia dar esse exemplo? Só dizer eu, alguém. Nossa, só acontece aqui em Diamantino isso? Não, professor. Aqui em São José, esses dias teve uma inauguração de algo bem diferente que aqui não tinha. E aí, nos primeiros dias, estava uma delícia. Agora não é mais a mesma coisa, parece que não tem mais a mesma qualidade. É bem diferente. Parece que até mudou os donos, porque não é a mesma coisa. Que bom, muito obrigado pela sua participação, Letícia. E é isso, gente. Olha só, você, quanto administrador, está tendo essa orientação e tendo um direcionamento para que isso, por exemplo, se torne aí algo que você, como administrador, possa garantir aos processos. Né? Então, eu sempre dizia e continuo dizendo, quem garante um bom profissional é você. Às vezes você está aí na sexta, sétima fase de administração e vai dizer bem assim, professor, mas eu não tive oportunidade e ainda não tenho oportunidade de atuar como administrador dentro do meu negócio. Olha, você tem conhecimento que aquelas pessoas não têm. É difícil tirar de dentro de você, mas você precisa se esforçar e isso também depende um pouco do seu comportamento, da sua postura, né? E da forma como você coloca e faz ali, né, aquele brainstorm, que inclusive é uma ferramenta de qualidade também da administração, né? E você consegue ali, né, dar orientações, não é opiniões, eu já disse isso para vocês, né? E digo de novo, opinião qualquer um dá opinião, agora um conselho é poucas pessoas que dá, e há uma diferença muito enorme em ter opinião e dar um conselho, né? Opinião é coisa de pessoas que não têm compromisso, agora conselho não, conselho é de quem já viveu, já né, experienciou, é uma pessoa que tem maturidade, vai, né, depender de ter um pouquinho de prudência e de conduta, mas é melhor ter um conselho. Então, você, quanto administrador, precisa ser uma pessoa aconselhadora, uma pessoa que tem visão de mercado, visão sistêmica do processo. Né? Como que pode? 30 dias depois você já não conseguir entregar o produto da mesma forma. Você imagina uma indústria de enlatados, de alimentos in natura, tipo uma Marfrig, uma JBS, Independência, que são os grandes frigoríficos do mercado hoje, Marfrig. Imagina eles produzindo uma carne num mês com um tipo de qualidade, de estrutura, e 40 dias depois, 45 dias depois, ele está vendendo a mesma carne para um cliente internacional, lá na Ásia, lá na Europa, aqui na América, né, do Sul, sei lá, para onde for que quiser, o produto não é o mesmo do começo. Olha o prejuízo que isso traz para o processo, né, para a empresa, para o lucro, para a vida do negócio. Então, é claro que a gente não consegue tratar de tudo aqui, né? Tem as recomendações dos livros. Eu aconselho você a comprar pelo menos um livro de qualidade, vale a pena.
Vale a pena você comprar. Eu tenho um bom aqui, ó. Eu tenho esse aqui, ó, do Paladini. Esse livro aqui, ó, eu aconselho você comprar esse livro do Paladini aqui, Gestão da Qualidade, Teoria e Prática. É um livro muito bom dele, né? A questão das bibliografias que envolvem qualidade também são muito boas. Essa aqui, ó, do Nigel Slack, né, que fala sobre produção. Todo livro que fala sobre produção, ele traz a qualidade no processo. Não tem como você falar de produção sem falar de qualidade. Porque quando você produz, você precisa dar ali qualidade ao que você está produzindo. Por isso que a disciplina de planejamento da qualidade tem como pré-requisito você cursar a disciplina de administração de operações e serviços. Porque você vai entender a questão do processo de transformação, de manufaturabilidade, as entradas, né, a matéria-prima necessária para o processo de produção e a saída desses recursos, certo? Então, assim, professor, e como que eu consigo controlar e identificar, por exemplo, aquilo que atrapalha, né, ou aquilo que pode prejudicar o meu processo? Aí entra os dois conceitos que eu coloquei para vocês dos vídeos que envolve lá o PERT-CPM, né, que é o método do caminho crítico e as avaliações dos programas e as técnicas de revisão, que é quando você tem um planejamento, lá no vídeo está o exemplo de uma construção, e aí vocês veem todas as interferências, os intempéries que podem prejudicar um processo de construção, por exemplo, como está no vídeo. E aí você começa a abrir a sua mente e fala, nossa, mas realmente, né? Já pensou? O Adilson é uma pessoa dessa área, empresário dessa área. Eu considero você, o Edilson, um empresário da área de construção. Então, se você conseguiu ver os dois vídeos lá que trata sobre o conceito de PERT-CPM, você vai ver que, né, cada etapa tem os seus intempéries na construção. Então, pode vir uma chuva, pode faltar o fornecimento de um produto, de um tijolo, enfim, de um ferro, do cimento, da areia, do cascalho, ou, enfim, um temporal, e essas coisas vão atrasando, mas sempre se tem um prazo para entregar. E, às vezes, quando você pega um grande negócio, um grande empreendimento, como existem aí a construção, né, desses condomínios, desses edifícios residenciais, aquilo tem um prazo para se concluir. Aquilo ali, né, não é simplesmente você começa a construir e tem data infinita para entregar. Tanto é que vocês já devem ter visto aí reportagem de vários processos porque não foi entregue, por exemplo, né, aos apartamentos no contrato planejado. Então, assim, existem um monte de situações que são amarradas, e a gente está falando sobre o mercado de gente grande. A gente não está falando aí de coisa pequena. Você, como administrador, precisa ter esse discernimento e terá esse discernimento. Então, aqueles dois vídeos ali é suficiente para você ter uma visão sistêmica de variáveis que podem influenciar diretamente a construção ou o processo de transformação de qualquer nicho de mercado que seja. Eu acho que aquilo ali não tem como deixar para você uma clareza de como aqueles processos estão funcionando. Vocês concordam, discordam, tem algo a colocar? Seu Wilson, já que eu citei o seu Edilson, eu citei o senhor, diga aí alguma coisa. De fato, prof, é uma situação assim que até a gente passa nesse período, né? Que às vezes não é no momento do contrato do serviço, não se pensa nisso, né? Às vezes a gente pensa no momento de efetuar o contrato do serviço, mas às vezes naquele período do contrato você não percebe que virá todas essas adversidades, né? Ou seja, às vezes a gente pega agora findando a chuva, mas se o seu período para entrega ele vai findar agora no início já das águas novamente, então a gente tem que ter esse controle ou acelerar, né? De uma forma que não passe daquele prazo, até por conta do valor que foi contratado o serviço, né? Você não tem
aquele valor para ultrapassar se de fato o tempo que foi programado não foi suficiente. Você falou de uma coisa que envolve finanças, né, Gilson? Olha só. Isso que é importante, às vezes, as nossas participações. Grandes empresas, quando você pega uma empresa grande, uma indústria, ela tem um orçamento no todo, mas o orçamento dela é parametrizado entre as áreas. Cada área tem ali o seu orçamento para o mês e para o ano. Então, faz um orçamento anual e aí divide isso pelo período de 12 meses, custos fixos e variáveis. Por isso que a gente estuda contabilidade, um pouquinho disso, tem que aprofundar esse conhecimento. O que acontece? Você precisa manter os seus custos dentro daquilo que foi planejado, né? E assim, é algo extremamente complicado você garantir, né, aquele planejamento, porque assim, o seu controle ele pode sair do planejado, né? Ou aquilo que se planejou pode sair do orçado por N variáveis possíveis, quebra dentro da infraestrutura, entendeu? Que envolva, às vezes, uma restrição política, que inclusive é conteúdo de um dos nossos materiais aí, que a gente fala sobre a teoria das restrições, e ali a sua mente não pode ficar presa. Eu sempre disse isso para vocês, nunca se prenda ao que eu estou dizendo, né? Porque assim, eu sou limitado no meu conhecimento. E nunca se prenda somente ao que você lê. Por quê? Porque aquilo ali também é uma visão limitada de um autor, né? De um estudioso, de um pesquisador. Entenda só uma coisa, um pesquisador, ele entende muito menos do que uma pessoa que é generalista, porque se o pesquisador ele vai entender muito de algo muito pequeno, em um universo enorme, né? O generalista ele pode entender de tudo um pouco e às vezes não saber de nada, mas você ter esse conhecimento geral do todo, essa visão sistêmica, garante uma melhor gestão, uma melhor condução dos processos, né? Cada macaco no seu galho, então, né, a função do administrador é fazer uma boa gestão. Então, é necessário que você tenha visão sistêmica de todos os processos para saber conduzir bem, né, todos os recursos que você tenha, seja eles, né, os recursos de entrada, aquelas, né, necessárias para a transformação do processo, ou seja, né, informações que, enfim, demanda. Então, quando você tem essa noção, quando você tem esse feeling, né, quando você começa a adquirir um pouco desse conhecimento, você conduz os processos de forma melhor, né? Porque, assim, a qualidade só virá se você conseguir conduzir bem os profissionais ao longo das etapas. Nada é mais importante do que um profissional lá dentro. Nada é mais importante do que a mão de obra humana em qualquer processo, em qualquer processo. Por mais desenvolvido tecnologicamente, né, por mais que ele tenha automação, por mais que haja autonomia de automação, como é o caso parcial da indústria 4.0, você precisa da mão de obra humana. Então, a administração, ela te prepara para isso, para dar gestão, você entendeu? E dar gestão não é para qualquer um. Você pode planejar e você consegue implementar. Até aí, eu acho que muitos fazem, até porque o brasileiro tem essa capacidade de resiliência, de se reconstruir e dar, né, conta do recado. Agora, controlar e garantir não é para qualquer um. Isso já parte na gestão e não é só por uma questão de qualidade. Isso é para áreas, né, das mais funcionais possíveis dentro de qualquer segmento de negócio. Vai na gestão pública. Vários programas aí que envolvem políticas públicas são muito bem implantados, são muito bem estruturados. Se você pega lá, você lê, você fala, nossa, que coisa linda. Mas vai lá ver a operacionalização daquilo. Infelizmente, não acontece como planejado. Então, garantir e controlar é algo muito difícil e você, administrador, ganha esse discernimento. Então, tem um outro material que eu vou passar superficialmente por ele e eu vou fazer os vídeos para colocar, que é a questão da teoria das restrições. Lá tem o Guerreiro, ele divide, né, Guerreiro é um autor, tá, gente? Ele divide lá, né, essa questão dessas restrições em dois tipos. Um que envolve a questão física,
né, dos produtos, tanto da estrutura quanto da infraestrutura. Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui. O que é estrutura, o que é infraestrutura? Alguém poderia rapidamente dizer aí? É pergunta de prova, hein? Estrutura seria algo como um prédio, uma estrutura. E a E infraestrutura? a infraestrutura seria uma atividade ou algo. Ai, não sei, professor, falar assim. Fugiu a palavra que eu ia falar, tá? Fugiu. Não tem problema. Ana Marques, diz para nós alguma coisa. Fernanda Nunes. Se Jocilene. for falar, aí já fica, né, professor? Aí fica eu falando mais do que os outros, né? Sua Mas tá participação dentro, garante uma nota maior para você, tá seu Edilson. dentro da área lá da gente que a gente mexe, né? Que a estrutura é algo construído, né? No caso meu, a estrutura de um prédio é o que sustenta a construção, né? Ou seja, se a minha base, a minha estrutura ali, ela não for algo resistente, no caso para a estrutura, né? Sim. Ela não vai sustentar o peso colocado nela, né? Uhum. E já na empresa, acho que é a questão da organização dela, das suas funções, das suas hierarquias. Penso assim, né? Não sei se estou dentro do assunto, mas falando de estrutura, lembra logo também da edificação, né? É exatamente isso, seu Edilson, né? E a Beatriz também foi por esse caminho. Estrutura é muito tranquilo. É a base, é o prédio. Mas a infraestrutura também é extremamente importante. A infraestrutura é tudo aquilo que há dentro da estrutura. De uma cadeira, de uma mesa, de uma impressora, as máquinas, as linhas operacionais, as instalações, tudo, né, que está dentro da estrutura é a infraestrutura. Então, você precisa, né, entender estrutura e infraestrutura para você ter ali um processo de qualidade bem adequado dentro de todo o seu processo. Então, uma das restrições é a estrutura e a infraestrutura. A outra restrição envolve procedimentos e políticas que acabam ali interferindo ou gerando ali impasses, trava por uma questão de burocracia. Há muitos e muitos linhas, né, de negócios que o que estraga o processo de qualidade, às vezes, é as burocracias. A gestão pública tem disso. Né? Tem muita gente que não busca, por exemplo, seus direitos, ou, enfim, não vai muito longe em questões que envolvem a nossa gestão pública, por ter um trâmite muito burocrático. Às vezes eu acho até que é de propósito, você entendeu? Porque às vezes a gente fala, meu Deus do céu, eu tenho que fazer tudo isso, não, deixa quieto, deixa quieto. O que eu mais conheço são pessoas, olha, eu vou falar para você, é difícil eu conhecer uma pessoa que ela não tenha dito, olha, não vou mexer com isso, envolve uma questão pública, órgãos públicos. Está melhorando? Está melhorando, sem sombra de dúvidas, né? O planejamento estratégico que está sendo implantado dentro da gestão pública, que vem do privado para garantir ali métricas de desempenho, né, tem melhorado muito o processo, mas ainda está lento. Nós temos ainda uma leva que, infelizmente, assim, em todos os segmentos, é algo que é triste de se ver. Né? E tem muita gente que, meu Deus, falou que vai, né, para resolver alguma coisa em algum segmento da gestão pública, ele fala, Jesus,
Ele já sai falando Jesus e já vem de lá para cá falando o contrário, o capeta. Mas, enfim, é o que a gente precisa melhorar. E a gente está aí para isso, né? E essa teoria das restrições, ela vai por esse caminho. Então, lá tem o Goldratt, né, que ele tem lá uma metodologia para poder conceituar a questão das restrições e como agir. Então, ele tem um plano de ação. Olha só, o Goldratt, ele desenvolveu uma ferramenta analógica a 3 elementos, né, que é o tambor, a corda e o pulmão. E, a partir daquilo ali, ele desenvolveu uma metodologia de identificar, de explorar, de definir, de, né, fazer uma elevação do processo e impede com que aquilo, né, não venha a acontecer. Mas isso eu vou subir um vídeo para melhor explicar para vocês, tá? E também quanto ao último conteúdo lá, que envolve a questão dos diagramas, né, que fala sobre a questão da qualidade lá, os diagramas polares, que também são métricas que podem ser, por exemplo, coletadas através do checklist. Olha a importância do checklist aí novamente, que é aquela folha de verificação, que é uma das ferramentas que a gente tem lá na qualidade. Coisa simples, simples, simples. É só você fazer as anotações de tempo, de processo, né, dos recursos físicos, dentro das etapas, e fazer o lançamento dentro dos sistemas, os MRPs, enfim, os sistemas de gestão de produção. E a partir dali você conseguir tirar relatórios analíticos para saber aonde atacar, aonde agir, aonde concentrar suas forças, suas energias para resolver aquele problema e dar ali um melhor fluxo, dar ali um fluxo que não impeça, paralise, dificulte a produção. Isso vai garantir um lucro maior, não tenho dúvidas disso. Certo, gente? Então, eu vou subir os vídeos e a gente vai, ao longo da semana, se falando. Eu me coloco à disposição. O que eu quero aqui é finalizar a minha fala dizendo: fiquem de olho na média de vocês, tá? Porque quem não tiver a média 7 vai para a PF. A PF vai ser realizada no dia 20. Dia 20 é terça-feira, tá? Então, eu já estou avisando hoje. Essa parte eu não vou editar do vídeo. E você precisa ficar atento às atividades, tá? Eu tenho visto muitas pessoas sem esse atentamento às atividades. Então, assim,